Bom, antes de você começar a aprender Assembly mesmo propriamente dito, você tem que saber mais ou menos onde você está pisando, você tem que conhecer o seu território e tem que saber por onde começar e saber o que é Assembly, além, é claro, de você saber mais ou menos quais são os livros que tem, porque eu sei que tem uma galera aí que gosta de livro, que é super fã de ler livro. Não aprendi Assembly por livro, eu aprendi Assembly usando essa bíblia aqui que eu coloquei aqui. Como vocês puderam perceber, eu fiz algumas anotações aqui só para não me perder no meio do caminho. Mas aí tem essa bíblia aqui de quem quer aprender Assembly, que é o datasheet. Porque Assembly é uma linguagem de baixo nível. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que você, para programar em Assembly, você tem que conhecer o seu hardware. E nada melhor para conhecer o seu hardware do que o datasheet. E no datasheet, muitas vezes, né, tem o Assembler Guide. Peraí, deixa eu puxar uma setinha aqui. Assembler Guide. Que é um guia para programação em Assembler. Você vai ler esse guia e vai saber mais ou menos quais são os comandos que você precisa dar, quais são as diretivas, né, os mnemônicos que você precisa dar, quais são os operandos que aquele mnemônico tem que trazer e como programar tudo propriamente dito. Com isso, no caso dos livros, existem sim livros para Assembly, mas Assembly, como depende muito do hardware que você quer trabalhar, isso significa que para cada microcontrolador que você pegar na sua vida, assim, vai diferir o assembly. Eu não estou dizendo que vai ser uma programação completamente diferente, mas vai diferir em alguma coisa, principalmente porque cada microcontrolador tem os seus periféricos. Como a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, que eu vou mostrar um pouquinho da arquitetura dos microcontroladores, tem esse caso de diferir um pouco o assembly, então não vai ser uma coisa geral, assim, não é como C, porque C, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, você vai dar um delay em C, para quem conhece C, já tem uma função pronta para isso. E em Assembly não, em Assembly dar um delay é um inferno. Eu tenho certeza que você vai sofrer muito, pelo menos para entender o conceito de delay aqui, como é que faz para fazer isso daí em Assembly. Ok, dito isso, agora tem uma coisa muito importante que deixa eu colocar aqui até uma cor diferente aqui para destacar, que é o programa que você vai usar. Que é esse daqui, que eu vou usar esse daqui porque eu aprendi com ele, eu não sei, assim, devem ter outros, claro, por aí. E também esse daqui é para 8051, a gente vai trabalhar com 8051 em Assembly porque eu achei mais fácil, eu achei mais intuitivo de você começar e aprender Assembly. Eu sei programar em 8051, né? Programar em Assembly para 8051 e para o PIC. E para programar no PIC você precisa usar outra plataforma, né? Que no caso é da Microchip. Eu vou ver se mais para frente eu dou um gás aqui no PIC, mas por enquanto só 8051. Então, enfim, dito isso, Assembly, como eu disse, é uma linguagem de baixo nível, que a estrutura, mais ou menos a linguagem Assembly de uma linha de código em Assembly é mais ou menos essa. Aqui tem a label, que é o nome da linha, né? No caso de programação, existem as linhas de programação e aí tem o nome dessa linha, que é, no caso, se você quiser dar o nome de uma label início, dois pontos, aí você escreve o comando e escreve o comentário, né? No caso, o comando é dado no mnemônico, que no caso tendem a ser de 3 a 4 letras. Ou seja, né, seria mais ou menos assim. O mnemônico é uma instrução que aquela linha de código tem. Vem a linha de código, vem a instrução, né, para o microcontrolador executar. E depois do mnemônico tem os operandos, que é o operando 1, o operando 2, pode ter só um, pode ter dois, pode ter três, depende muito do mnemônico que tem. Aí nesse caso tem os dois operandos, que podem ser números, podem ser registradores, podem ser acumuladores, pode ser alguma coisa aqui, mas esse daí vai dar a diretiva aí do que é que ele vai mexer. Aqui ele vai dizer como e aqui ele vai dizer onde. Então assim, faça isso com tal registrador ou tal número, e aqui vai ter o comentário. O comentário na linguagem Assembly é dado por ponto e vírgula e o comentário. Então a gente poderia fazer, por exemplo, início, move,
que é no caso mover um coisa. Eu já vou adentrar um pouquinho mais nesses termos aí para vocês, só para dar um exemplo aqui. Por exemplo, R2 01H. Outra coisa que vocês precisam saber, não é o básico de binário e hexadecimal, porque esses códigos vão ser amplamente usados por você o tempo todo, principalmente o hexadecimal, porque o hexadecimal é mais fácil de trabalhar, porque você trabalha com nibbles. O que são nibbles? Aí vamos lá. Primeiro a gente vai para o binário, depois vai para o hexadecimal, e aí a gente adentra um pouquinho aí nesses conceitos. Vou movimentar aqui a tela e vamos. O binário é um código que pode ser 0 ou 1, né? Que no caso é uma linguagem, é como o alfabeto da gente, só que no caso as duas possibilidades dele, né? Ao invés de ser A, B, C, D, F, G, são 0 ou 1. Então, vamos lá, existe o byte, né? Que é uma combinação de 8 dígitos binários, que é também conhecido como bit. Binary digit do inglês, ou seja, dígito binário. Essa combinação aqui de 8 bits formam o byte. Dentro desse byte existem dois nibbles. Aqui temos um nibble e aqui a gente tem outro. Então, no caso da linguagem hexadecimal, a gente trabalha com cada um deles individualmente. Como assim? Vamos lá, o hexadecimal é, assim como o binário, um código, só que ao invés das opções serem só 0 ou 1, eles estendem pelos números e até 5 letras do alfabeto, né? Que é A, B, C, D, E, F. Aí termina em F. Ou seja, o hexadecimal vai de 0 até F. Então quer dizer que aqui a gente tem 16 possibilidades, né, contando com o 0. Então no caso, se você quiser escrever, por exemplo, 16 em hexadecimal, 16, né, no caso que está em decimal. Se você quiser escrever 16 em hexadecimal, você coloca 0F hexadecimal. No caso, 0F corresponde, né, no caso em decimal, a 16. E no caso do binário, corresponderia a 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Isso permite a gente concluir de que o hexadecimal trabalha com nibbles, porque ele está indicando que esse nibble aqui é 0 e esse nibble daqui está cheio, né? No caso está F. E aqui no caso está cheio, né? Que está F. Aqui esse nibble aqui tá totalmente cheio e esse nibble daqui está totalmente vazio. Aí no caso o hexadecimal é um código bem maleável, né? Um código bem interessante aí para se trabalhar, porque você trabalha com os nibbles separadamente. Bom, agora que eu expliquei mais ou menos para vocês o que é binário e o que é hexadecimal, a gente vai dar uma olhadinha na arquitetura. Assim, e uma última coisa, deixa eu voltar lá para onde a gente estava. O link para download dessa ideia vai estar disponível na descrição do vídeo para quem quiser baixar né, no caso esse daí vai ser necessário para as outras aulas. Eu também vou passar as outras aulas trabalhando em cima dessa ideia. Pelo menos para Linux, porque para Linux ela é gratuita. Para Windows ela é paga, mas não é tão cara assim. E agora vamos lá ver mais ou menos aí o que acontece dentro do microcontrolador. Bom, eu também tenho que ressaltar que nesse caso a gente vai estar trabalhando com o AT89S8253 da Atmel. Eu vou deixar aqui o datasheet e os links aí adicionais, né, no caso do Assembler Guide, na descrição do vídeo, porque a gente vai estar trabalhando com esse daí no decorrer, né, do curso, entre aspas, todo. Então, bom, agora olhando para esse diagrama simplificado do que é o microcontrolador, do que ele é composto, temos aqui o contador de programa e a memória flash. Para que o contador de programa serve e para que a memória flash serve? É uma memória ROM que serve para guardar o seu programa. O seu programa vai estar aqui. Aí o que o contador de programa faz? Ele vai basicamente guiar o microcontrolador para um roteiro de busca e execução. Ele vai buscar o código na memória e vai executar. Então, o que tiver primeiro, né, o que tiver no 0 do programa, ele vai executar primeiro, o que tiver depois ele vai executar depois e assim por diante. Aí ele vai executando, ele vai seguindo um roteiro de busca e execução. Temos aqui também a interface de entrada e saída, que no caso desse microcontrolador em específico é representada pelo porte 0, 1 e assim por diante.
Essas interfaces aqui de entrada e saída servem basicamente para o microcontrolador se conectar com outros dispositivos ou até com outros microcontroladores, né? Que no caso ele vai ter que realizar interações, né, o tempo todo, e também vai ser útil aí para a gente a saída dele de 0 a 5 volts. No caso representado pelo 0 e pelo 1. Aí, né, no caso a gente pode deixar o porte apagado ou pode ligar ele, representando aí pelo 0 ou 5 volts, que eventualmente pode significar a gente ligar ou apagar uma lâmpada, por exemplo. Pode ser feito aí inúmeras aplicações aí para esse binário. Temos aqui também alguns periféricos, como o timer, que é, no caso, o temporizador, que vai usar o clock do microcontrolador para poder eventualmente fazer uma contagem ou contar um tempo, né, porque é um temporizador. Além do timer, a gente vai ter muitos outros registradores de função especial, que é Special Function Register, que é SFR, a sigla em inglês, né, que é no caso SFR, que são aí no caso registradores que vão poder fazer mais coisas só do que guardar informação, né? Porque o registrador no microcontrolador ele guarda a informação, mas aí no caso esses registradores eles podem acionar ou desacionar um periférico da coisa, podem por exemplo acionar o timer ou fazer zerar a contagem dele, podem assim fazer mais coisas do que só armazenar informação. Então esse daqui também a gente vai usar muito no decorrer aí do curso. Temos também aqui a unidade de lógica aritmética, que é o que faz as operações lógicas e aritméticas do microcontrolador, que vai basicamente de soma e subtração, multiplicação, divisão e também vai aí muitas vezes fazer comparações até e outras coisas. Temos também aqui os registradores aí de propósito geral, né, que é como eu falei, os registradores eles servem basicamente para guardar informação ou para armazenar ou para servir de um armazenamento temporário, pode ser, enfim, de propósito geral, pode ser do que você quiser. E é basicamente isso. O básico que a gente precisa saber é o que é binário, o que é hexadecimal, como é que mais ou menos funciona o microcontrolador. É claro que a gente vai aprofundar isso daí durante o decorrer do curso. Enfim, é isso. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.